Política de valorização do salário mínimo está em foco hoje no Melhor e Mais Justo. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 na Grande São Paulo, 93.3 na Baixada Santista. Participe pelo telefone também, 0 operadora 11 4930 7356. Para seguir com esse debate, estão aqui comigo Cláudio Dedeca, professor da Unicamp, Ayrton Santos, coordenador de atendimento técnico sindical do DIEESE, e Ademir Ziderk, jornalista e diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro da CUT. Neste ano, se aproxima uma eleição com alto nível de polarização, ou seja, com um embate político intenso. Quais são as sinalizações de governo e oposição em relação à manutenção ou não da política de valorização do salário mínimo? A gente vai seguir no segundo bloco com esse debate, mas eu queria ouvir o Ademir em relação à pergunta que eu deixei pendurada no final do primeiro bloco. Quer dizer, a gente nota, né, muita reclamação dos setores, de certos setores da economia, de boa parte deles, né? Mas no momento, por exemplo, de ajudar a construir uma política pública, né, para enfrentar uma crise do tamanho da crise de 88 que vem se prolongando, o nível de contribuição é outro, quer dizer, há uma defesa renitente dos interesses corporativos, empresariais, da lucratividade e assim por diante, né? Como é que você vê, quer dizer, isso não corresponde, em certa medida, à própria resistência, velada ou não, como dizia o Dedeca, explícita ou não, a qualquer política pública de distribuição de renda, de diminuição das desigualdades? Eu acho que esse é o grande desafio que nós temos na economia brasileira, né? Ter instrumentos que realmente levem para conseguir acabar com esse enorme abismo que existe entre aqueles que ganham muito e aqueles que ganham pouco, né? Então, a distribuição da renda, acho que é o grande desafio que nós temos. Não é à toa que o Brasil está lá entre os 10 ou 12 países com a pior distribuição de renda do mundo. E a gente percebe que os setores mais empoderados, mais endinheirados, eles cada vez mais querem aumentar seus ganhos, ao invés de participar desse esforço da sociedade de distribuir melhor essa renda, cujo papel do salário mínimo tem sido fundamental, né? O salário mínimo tem sido um instrumento importante para distribuir renda. Imagine quantas economias em municípios pequenos hoje tiveram um outro estágio, né, a partir da valorização do salário mínimo. Então, nós percebemos que aqueles setores que ganham mais, né, cada vez querem aumentar seus ganhos, né? E a gente acompanha de perto a questão do sistema financeiro. Nós percebemos que quando os bancos públicos foram usados para levar crédito, né, na medida que os bancos privados estavam segurando o crédito em função da crise internacional, né, os bancos públicos foram fundamentais, né? Principalmente o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Imaginem se esses bancos tivessem sido privatizados no governo do Fernando Henrique, como na época começaram a ser desenhados, né, para esse processo, né? Felizmente entrou o governo Lula e esses bancos foram recuperados nas suas funções públicas e foram fundamentais nesse processo de enfrentamento da crise internacional, né? Na medida em que ele direcionaram recursos, né, para financiar o desenvolvimento e, inclusive, na redução de taxa de juros. Embora nós ainda achamos que as nossas taxas são muito altas, né? Deveriam ser bem menores, né? Ainda ontem manifestamos a nossa crítica na manutenção da taxa Selic em 11%. Nós achamos que o Copom perdeu uma boa oportunidade para reduzir, voltar a baixar as taxas de juros. Foi positivo ter parado o ciclo de aumentos, né? Mas poderia ter sido já feito um movimento para reduzir as taxas, porque isso ajuda também a que os bancos baixem as taxas. Isso é fundamental para o consumo, para a economia como um todo, né? Para o aquecimento da economia. Exato. Muito embora possa ter algum impacto na inflação que está beirando o teto da meta. Mas, Ayrton, queria te ouvir nesse sentido, até porque um dos argumentos de críticos à política do imposto do salário mínimo tem sido dizer que o custo do trabalho no Brasil nos últimos anos cresceu muito e que, em relação ao custo da economia como um todo,
e que o salário mínimo seria um dos responsáveis por um aumento exagerado dos custos do trabalho que estaria inviabilizando ou dificultando a vida dos nossos industriais, dos nossos empresários na área de serviços, do setor financeiro e assim por diante. Então, essa é uma crítica razoável em algum setor? Era mais ou menos o que o Dedeca tinha afirmado anteriormente, quer dizer, se fala, mas ninguém explicita, prova que isso de fato acontece, né? E de fato eu creio que é uma questão muito ideológica, né? E esse traço ideológico que aparece em relação ao salário mínimo, aparece em relação também aos outros salários que estão crescendo. Aparece também em relação à atividade sindical, que hoje é forte, os sindicatos estão organizados, estão mobilizados, estão conquistando aumentos reais de salário. Então, isso cria essa é uma questão de fundo, e tem outras questões que aparecem mais, e a gente vê nos jornais aí, pessoas que não viajavam de avião estão no aeroporto viajando de avião de bermuda e camiseta. Bom, isso não pode. O pessoal lá da periferia que não ia no shopping, está no shopping agora fazendo compras. A elite brasileira fica espantada. Ela, como que pode? Não era assim. Né? E nós temos que fazer alguma coisa. E essa coisa é bombardear. E os grandes veículos de comunicação, né, que a gente conhece quais são, tem artigos editoriais, convidados, batendo que não pode. Agora, como você quer sustentar uma democracia com 200 milhões de habitantes, né, com uma desigualdade dessa? Não tem como sustentar. Ou nós crescemos, né, o investimento cresce, o Brasil cresce, se distribui renda, as pessoas passam a viver melhor, passam a ter educação, saúde, etc., ou a nossa democracia está fadada, daqui um pouco ela não existe mais. Não pode, não dá para governar como em outros tempos para um terço da população. Exato, existe algum país do mundo democrático, grande, rico, que tem uma desigualdade de renda como nós temos? Não existe. Então, e você chegou exatamente no ponto com o qual eu abri esse bloco, que é a questão, nós estamos num ano eleitoral, né, num ano de eleição muito polarizada, né, o clima das pré-campanhas, da grande mídia, né, das 7 famílias proprietárias das mídias e os seus compromissos políticos, econômicos no Brasil, etc., a gente vê que o desejo de ver sangue é grande, né? Como avaliar esse tipo de questão no campo da economia como uma variável, um argumento no campo do debate eleitoral que está chegando, né? Quer dizer, ele já tá na mesa, mas já está na cena, mas ele vai ser assumido formalmente daqui a algumas poucas semanas. Como é que você vê isso, Dedé? Olha, veja só, o salário mínimo, a política atual do salário mínimo é uma política muito moderada, no sentido de que diz o seguinte: nós vamos aumentar o salário mínimo de acordo com a evolução da economia e esperamos que num patamar, no médio prazo nós tenhamos um salário mínimo satisfatório. Veja só, é uma posição, eu diria, conservadora, né? Porque fala, olha, nós vamos vincular esse movimento ao movimento da economia. O que impressiona me impressiona duas questões em relação a esse fato. A primeira delas, o primeiro aspecto já apontado, é a resistência, eu diria, da elite brasileira em aceitar uma distribuição mínima, tá certo, dos frutos do desenvolvimento, do crescimento econômico. Quer dizer, que é isso que o salário mínimo promove. O salário mínimo promove nenhuma revolução em termos distributivos. É uma distribuição lenta, hein? Mesmo assim há uma resistência. O segundo aspecto, que também a discussão do salário mínimo carrega e revela, eu diria, o caráter, discutível da elite brasileira, é que a crítica ao salário mínimo não propõe fazermos uma discussão ampla sobre o salário mínimo e sobre a questão distributiva no Brasil. Não. Fazer um ajuste na política, um ajuste regressivo da política, e mais do que isso, um ajuste acertado no gabinete, isso é, que não passe por um acordo tripartite. Isto é, na verdade, a crítica quer modificar o salário mínimo, dar um golpe, na verdade, sobre uma experiência
tá certo, de acordo social. Isso é importante que nós deixemos claro. Por quê? Porque não é só, vamos mudar a política do salário mínimo. Não, eu quero mudar, mas eu não quero ir a público discutir, tá certo, uma mudança. Porque se eu for a público, pode ser que obviamente, o debate ganhe um fórum maior do que a simples modificação pontual da política do salário mínimo. Eu diria que esse aspecto provavelmente estará presente no processo eleitoral de 2014, especialmente porque, como o país está crescendo pouco, né, qualquer movimento distributivo ele é visto como um movimento ruim, negativo. Eu acho que é importante para o telespectador ter claro uma questão que a política carrega. Foi um acordo social. O que os críticos da política querem não é fazer um novo acordo social sobre a política do salário mínimo e uma política redistributiva. Não. Querem, no âmbito do gabinete, modificar a política atual. Então, veja só que, do ponto de vista da democracia, cabe perguntar até onde, tá certo, esses críticos estão comprometidos com a consolidação real, efetiva da democracia brasileira. Tá certo? Porque o comportamento, na verdade, dos críticos não sinaliza nessa direção. Então, veja só que o embate político que a questão da política do salário mínimo carrega, tá certo? Não é um embate político menor, porque é o embate político que a sociedade carrega em outros fóruns, claro, tá ele certo? É e que marcará ele é a própria emblemático eleição. da discussão, do aprofundamento da democracia, da distribuição de renda, do tipo de modelo econômico que queremos construir no Brasil. A própria forma, né, como ele foi negociada. O salário mínimo não foi negociado no Congresso Nacional, num jogo de barganha política, mas foi discutido com as centrais sindicais, né? Num processo de mobilização social, de participação com os empresários também. Dos trabalhadores, né? com os empresários. Quer dizer, foi um processo de negociação social. Patrões e trabalhadores. Né? Essa é a condição tripartite de que falava o Dedeca, não é isso? E outra, tem uma coisa que a gente precisa atentar também, porque a gente discute o salário mínimo do ponto de vista econômico, a primeira coisa, né? Do ponto de vista social, do ponto de vista político. Mas tem uma questão importante que a gente também tem que discutir o salário mínimo do ponto de vista legal, porque no artigo 7º da Constituição, parágrafo 5º, diz lá que tem o salário mínimo que deve prover o trabalhador, deve dar essa... Olha, já está na Constituição aquilo. Né? O economista entra depois fazendo conta. Olha, isso daqui que a Constituição diz que precisa, né? Quanto que é? É isso que nós estamos querendo. Ou seja, ou é a Constituição, o artigo 7 da Constituição, é uma lei brasileira daquelas que também não pegou. Nós queremos que essa lei pegue, porque está escrito no nosso contrato social, que é a Constituição, a Carta Magna. Está escrito lá. Olha, nós não estamos lendo, nós não estamos subvertendo a ordem. Ora, cumpra-se o que está escrito na Constituição. E para isso não precisa vir um juiz dizer quanto que é. Nós conversamos, né, como fizemos, estamos fazendo uma política de longo prazo, porque também não houve responsabilidade por parte do movimento sindical de falar, nós queremos amanhã. Não, nós sabemos, olha, nós temos uma estrutura antiga, com salário embaixo, as empresas, o setor público, etc., precisa se adaptar a Previdência. Então, vamos fazer assim, vamos fazer um pacto de longo prazo para que isso aconteça. Ninguém foi lá, pôs, né, a faca no pescoço de alguém. Né? Nós temos essa paciência, que às vezes ele não tem conosco. Né? Nós temos essa paciência. Então, olha, está na lei, vamos cumprir a lei, por favor. Né? Agora, Dedeca, nessa direção, você tem dito, tem escrito, tem dito em programas de televisão, inclusive, que assim, estavam previstos estudos durante a aplicação da regra e que esses estudos talvez não tenham sido feitos, ou pelo menos não foram feitos a contento. O que esses estudos poderiam trazer de qualificação em termos de informação e dados confiáveis para a gente poder avançar nessa questão, quer dizer, radicalizar essa questão e não colocar em risco essa conquista? Eu diria que isso é uma conquista importante. Sim, eu levanto sempre esse ponto pelo seguinte, porque a maioria dos críticos do salário mínimo, eu diria, não leu a lei. Faz a crítica com completo desconhecimento do que a lei determina. Eu gosto de pegar esse ponto porque revela, na verdade, o caráter ideológico e a posição
principista contra político de salário mínimo, porque não leram a lei. O que a lei diz? A lei diz o seguinte: nós temos uma regra que vale até 2015 e realizaremos um acompanhamento, estudos, para ver os aspectos positivos e os aspectos negativos que a lei, possui. Os críticos, na verdade, deveriam ter pedido esses estudos. Ou melhor, deveriam ter produzido estudos para mostrar que a lei é ruim. Na verdade, não fizeram isso. E isso é um aspecto ruim do debate atual. Por quê? Porque a lei não foi implementada na sua forma completa. Nós não podemos dizer que não existam possíveis aspectos desfavoráveis da política salário mínimo. Que poderiam ser aprimorados. Que poderiam ser aprimorados. Só que como os estudos não foram realizados, tá certo? Nós não sabemos. Isso fica fragilizado. A crítica política, ao invés de demandar esses estudos, o que eles dizem? Mudam. Mude a política. E mude como? Refazendo o acordo social, restabelecendo um debate para a construção de um novo acordo social? Não. Que se faça essa mudança no gabinete. Isso é um comportamento claramente antidemocrático, eu diria da tradição brasileira. Isso é, foge do espaço público e vai para o espaço privado para fazer um acerto, tá certo? O acerto que interessa do ponto de vista do interesse particular e não do interesse global da sociedade. Eu acho que é importante que nós explicitemos, tá certo, a característica do jogo atual, que, na verdade, como eu disse, não só recai sobre o salário mínimo, mas recairá sobre outros aspectos na discussão da eleição de 2014. Eu preciso fazer mais um rápido intervalo, mas a gente já volta para esse importante debate.